clima de insegurança, imprevisibilidade, solidão, incertezas podem fazer com que a pessoa acabe ocasionando traumas e provocando também questões como ansiedade, medo, pânico e depressão. Como prevenir, identificar e tratar esses traumas? Sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Luciana Balco Faria de Faria. Ela que é especialista em EMDR e uma abordagem focada em tratamentos de traumas. Além disso, ela também trabalha com terapia cognitiva comportamental. Eu tenho o prazer de receber aqui a minha xará, Lu. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar com vocês aqui, todos os espectadores da Rádio NASP, e espero poder contribuir e ajudar nesse momento de crise a trabalhar nossas emoções e pensamentos para que a gente possa passar por isso da forma mais saudável possível. E Luciana, falando em crises, quais são os impactos que esses diferentes momentos podem ocasionar, tanto para a nossa saúde mental, nossa saúde, nosso desenvolvimento pessoal e também profissional? Então, a questão é o seguinte, quando a gente passa por um evento de crise, especialmente como esse que, assim, gera muito medo, nós estamos todos vivendo uma crise do medo, o medo de ser contaminado pelo coronavírus, o medo de sair nas ruas, de nos relacionarmos com as pessoas, estamos também impedidos, de certa forma, de sair, a nossa liberdade está sendo... a gente está sendo privado da nossa própria liberdade. Então, são muitas questões que estão envolvidas aí, mas o grande vilão dessa história é o medo, a emoção chamada medo. E o medo, ele tem uma capacidade muito grande de disparar um processo ansioso, crises de pânico. E também, para algumas pessoas, o medo ele pode bloquear a pessoa. Vamos supor, se você tem medo de cachorro, por exemplo, e você se depara com o cachorro na rua, você pode ter a reação comportamental de ficar imobilizada, de se travar diante daquela cena, né, do cachorro ali. E isso pode acontecer também na nossa vida pessoal, profissional, a gente ficar paralisado, a gente ficar de certa forma, sem conseguir, assim, fazer as coisas que a gente faz no dia a dia com a mesma desenvoltura, com a mesma tranquilidade. Então, o medo é uma emoção. Ela é boa por um lado, porque quando nós sentimos um pouquinho de medo, isso serve para a gente se proteger, né? Um pouco de medo é legal, porque a gente toma consciência de que há perigos e aí a gente então se protege. Só que quando o medo é exacerbado, aí a gente tem um efeito contrário, né? Ele vai acionar todo o nosso sistema de alerta, mecanismo de luta e fuga do corpo, e aí nós podemos ficar extremamente vigilantes, muito alertas, sem conseguir dormir direito, com crises de ansiedade, com taquicardia, com vários arranjos intestinais, vários sintomas do próprio medo, né? Ou a paralisação. Então, alguns vão enfrentar o medo e ter sintomas de uma maneira e outros de outra maneira, né? Ou vai ficar hipervigilante ou pode ficar paralisado. Nós estávamos conversando, né, no começo aqui e discutindo que todos esses sintomas eles podem gerar traumas. Então vamos trabalhar um pouco com a questão de conceituação. O que é o trauma psicológico e como o nosso cérebro lida com essas memórias traumáticas? Uhum. O trauma assim, são eventos que acontecem na nossa vida e que podem trazer um impacto muito grande para o nosso sistema nervoso central. Então, a gente passa uma situação traumática, ocorre um evento e aquilo fica armazenado no nosso sistema nervoso central e a gente pode não conseguir resolver, elaborar isso. E nós podemos passar 10, 15, 20, 30 anos com pessoas que eu trato que sofreram traumas na infância e hoje a gente está tratando isso porque a pessoa fica com uma sensação de que algo terrível vai acontecer todos os dias. Ela acorda
com uma sensação de que algo ruim vai acontecer. E por isso a ansiedade e as crises de pânico. Então é assim, aconteceu um evento ruim no passado, há um ano atrás, há 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, e o sistema nervoso pegou aquela informação e não sabe o que fazer com aquilo. Então fica meio que solto dentro da mente, né? E trazendo vários sintomas para o corpo, porque o cérebro não sabe o que fazer com essa informação traumática. E aí a gente vive todos os dias revivendo aquela sensação de algo que já aconteceu, não está acontecendo de novo, pode ser que nunca mais aconteça, mas nós temos essa sensação, tanto psicológica, emocional e fisiológica, de que isso pode acontecer de novo. E se a gente não tratar isso, nós vamos passar a vida inteira presos a essa experiência traumática. Então é isso, é uma forte emoção, né? O trauma se dá assim, algo muito ruim que aconteceu com a gente, que provoca fortes emoções, muita dor, né? Geralmente é derivado de experiências muito negativas, e aí o sistema nervoso central pega essa informação e, se ele não conseguir elaborar e reprocessar e organizar isso, isso pode trazer danos para o resto da vida. Existem muitas formas de tratar essas questões e uma delas é a EMDR. Então vamos falar um pouquinho sobre como funciona essa terapia, Luciana? Essa técnica, na verdade não é uma técnica, é uma nova abordagem em terapia psicológica, né? A EMDR, essa sigla quer dizer Eye Movement Desensitization Reprocessing, que é dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. Então, assim, a psicóloga e psiquiatra que estudou essa técnica e descobriu essa abordagem, ela estudou o sono REM, né? O que é o sono REM? A sigla REM quer dizer Rapid Eye Movement, que é aquele movimento ocular rápido dos olhos. Quando a gente está dormindo, tem um período do sono que a gente movimenta os olhos rapidamente à noite. São poucos minutos, não é muito tempo. E é durante esse tempo que a gente está movimentando os olhos à noite e fazendo o sono REM, né, o Rapid Eye Movement, que a gente reprocessa as informações que nós vivenciamos durante o dia. É o que a gente chama de PAI, processamento adaptativo das informações. Então, PAI é essa sigla, né? Processamento adaptativo das informações. Só que, às vezes, o cérebro, por alguma razão, falha nesse reprocessamento à noite. Então, vamos supor, hoje, durante o dia, eu sofri uma experiência traumática e eu vou dormir e meu cérebro, na hora do reprocessamento, não conseguiu organizar isso, não sabia o que fazer com isso, ele falhou. Como o estômago pode falhar no processo digestivo, como qualquer outro órgão do corpo pode falhar no processamento da sua função. E o cérebro também pode falhar. E aí que vem o problema. Se não foi processado, se não foi organizado, se o cérebro não conseguiu colocar essa informação na caixinha que ele precisava colocar, memórias antigas, memórias recentes, organizar tudo isso, isso fica vívido na nossa mente todos os dias. E a partir de então, vai ficar para sempre se a gente não organizar isso. Porque já passou o tempo do que seria aquela noite, aquele tempo que o cérebro teria para fazer aquilo. Se ele não conseguiu fazer, dificilmente vai fazer outro momento sem um estímulo apropriado, que é justamente o MDR, né? Então o MDR é como se a gente desse um tranco no cérebro para que ele voltasse a fazer o reprocessamento que ele deveria ter feito durante o sono REM. Então, a gente faz isso, só que agora não é durante o sono REM, é acordado. A gente vai estimular a movimentação ocular bilateral, né, com movimentos, onde os olhos vão ser movimentados, pode também ser uma estimulação bilateral tátil, tá? E que vai provocar o mesmo
é feito o mesmo processo do sono REM. Só que a gente faz isso totalmente acordado, né? A pessoa vai reprocessando e organizando. E aí vai dessensibilizando e reorganizando tanto as emoções perturbadoras, doloridas da experiência traumática, quanto as sensações corporais que elas podem trazer, como um sistema de alerta do corpo muito intenso, né, que é muito típico da ansiedade e das crises de pânico, ou então uma falta de energia muito grande, que é característico da depressão, e também pode disparar, por exemplo, pensamentos catastróficos, patogênicos, do tipo, eu estou em perigo o tempo todo, então eu tenho que lavar as mãos o dia inteiro porque eu posso pegar uma bactéria, eu posso ter contato com algum vírus, aí começa a distorcer, né, os pensamentos e achar que está em risco o tempo todo de tudo. Que aí nós temos pessoas que podem desenvolver o transtorno, o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, é isso. O MDR funciona como uma nova oportunidade do cérebro fazer o PAI, processamento adaptativo das informações, e se organizar e se estabilizar. A gente percebe que, por tudo que você falou, é como se houvesse, então, uma retomada, né, de todas as informações que estão ali escondidas, talvez, no nosso inconsciente. É um tipo de atividade que um tipo de terapia que pode ser feito com todos os públicos? Por exemplo, uma criança consegue passar também por esse tratamento? Sim, sim. Eu atendo crianças com experiências traumáticas, né? Pode ser uma criança que foi atacada por um cachorro, por exemplo, bravo, pode ser uma experiência de abuso, pode ser físico, sexual ou mesmo psicológico, né? Infelizmente, alguns pais estão adoecidos, pais eu digo pais e mães, né? E podem causar grandes traumas. Por exemplo, eu tenho várias crianças que eu já tive a oportunidade de tratar que ficaram presas em quartos escuros de castigo, por exemplo. Então, esse é um trauma psicológico. A criança não apanhou, mas ela ficou ali não sei quantas horas, trancada num quarto escuro, sem poder sair como castigo. Isso é muito traumatizante para uma criança. E isso pode desencadear ansiedade e crise de pânico já na infância, né? Entre outras coisas, para outras crianças, vai desencadear um processo depressivo, né? Entre outras, vários tantos outros transtornos. Eu estou falando dos mais comuns, né? Então, sim, nós temos protocolos específicos e muito lúdicos para trabalhar com as crianças desde 2 anos de idade. Às vezes a criança já pode fazer sessões sentada no colo dos pais, ainda bebês, com 2 anos, assim, se passou por uma experiência, por exemplo, nós passamos uma experiência de assalto, onde o meu filho caçula tinha 7 anos e ele ficou claramente traumatizado por aquela experiência, homens armados e tudo mais, e ele teve muitos sintomas do trauma, né? Então, assim, a criança também é vítima, especialmente nessa crise, né? Porque ela está sendo impedida de ver seus amiguinhos, ela está sendo controlada o tempo todo para ficar dentro de casa, ela não pode ver os avós, ela não pode ver as outras pessoas, e isso é muito traumático, porque a criança não entende o porquê de tudo isso, né? Então, sim, o MDR funciona muito bem com as crianças também. E eu imagino que quanto mais cedo o tratamento começar, melhor é para aquela pessoa quando ela for adulta, né? Sim, porque ela não vai carregar os sintomas do trauma pela vida fora, né? É muito triste. Por exemplo, eu tenho pacientes com 50, 60 anos que viveram uma vida muito desestabilizada emocionalmente por conta de traumas que passaram na infância e nunca conseguiram tratar de verdade, de reprocessar, de dessensibilizar e organizar isso dentro da mente. E aí, é uma vida inteira tomando medicação, fazendo alguns tipos de terapias que às vezes não tem esse efeito, esse impacto tão, digamos assim, eu costumo dizer que o MDR, assim, ele parece até meio mágico, sabe? Porque parece que descongela uma memória, uma experiência traumática,
e reorganiza assim de uma forma muito bacana. Então, é isso, né? A gente está aí trabalhando para ajudar essas pessoas a se organizarem e viverem com bastante qualidade de vida e saúde mental. Uma outra questão que pode surgir é que várias pessoas que estão nos acompanhando, seja pelo YouTube ou seja também pela sintonia da rádio 91.3, já estão no processo de outro tratamento, mas agora aguçaram aquela curiosidade, olha, não conhecia o MDR e agora quero fazer. Essa terapia, ela pode atuar em parceria com outros métodos? Um anula o outro? Como funciona? Funciona muito bem. A abordagem MDR pode ser feita sessões, mesmo que a pessoa esteja fazendo outro tipo de psicoterapia. Às vezes, nas sessões comigo, como eu também trabalho com abordagem cognitivo-comportamental, eu faço sessões de MDR para desbloquear esse processamento que está travado no sistema nervoso central, e aí eu posso alternar com algumas sessões de terapia cognitiva comportamental, e a gente faz o que a gente chama de entrelaçamento cognitivo, né? Então, uma coisa não prejudica a outra, não interfere, eu acho que ajuda, entende? Como você estava falando no começo, a MDR é uma terapia nova, recente no Brasil e também no mundo, começou a ser estudada bem recente. O que os estudos neurocientíficos e até mesmo psicológicos dizem sobre a eficácia dessa terapia? E eu vou até acrescentar o seu conhecimento de caso também, que já atende outras pessoas. O que você tem observado sobre a eficácia dessa terapia? Então, Luciana, é o seguinte, a Organização Mundial da Saúde reconhece essa abordagem, a terapia MDR, como uma das mais eficientes para o TEPT. O que é o TEPT? A sigla TEPT é transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, assim, é recomendada o MDR, essa abordagem, ela é recomendada pela Organização Mundial da Saúde para tratamento do TEPT, né? Que é tratamento de traumas, né? E do estresse que o trauma traz tanto para o emocional, psicológico e também para a fisiologia, né? Para a parte neurobiológica do corpo, né? Então, assim, são feitas muitas pesquisas, foram feitas durante esses anos todos e ainda há muita pesquisa nessa área e mostrando a eficácia. Realmente funciona. Nos meus atendimentos, assim, nas sessões que eu faço, é surpreendente. É uma coisa, assim, que me chama atenção, porque é muito rápido, sabe? Tem pessoas que eu trataria numa outra abordagem, levaria muito mais tempo para eu tratar um TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que às vezes em poucas sessões eu já resolvo isso com MDR, né? Então, eu tenho assim ficado muito feliz com os resultados, eu tenho recebido muito feedback dos pacientes de como isso realmente funciona para as pessoas. E assim, na minha formação, na minha especialização em MDR, eu fui submetida ao tratamento, né? Porque tem que funcionar para mim, para eu poder fazer, aplicar essa abordagem, desenvolver isso com os outros. E é maravilhoso. Eu tinha um trauma que eu nem sabia que eu tinha, da minha infância, de uma vez que a professora me colocou de castigo na terceira série. Eu tinha acho que 9 anos, na frente da classe. Ela me expôs, né? Porque eu respondi alguma coisa para ela que ela não gostou e ela falou assim: então vem aqui, vai ficar na frente da classe. É um vexame, né? Uma situação de muita vergonha. E eu desenvolvi uma dificuldade muito grande para falar em público por conta disso, de me apresentar para as pessoas, né? E aí eu reprocessei essas memórias e eu não sabia por que eu ficava tão mal quando eu tinha que falar em público. E assim, eu faço palestras, eu prego, vários sábados eu faço encontro de casais, encontro de jovens, encontros de mulheres, né? E eu tinha uma sintomatologia muito ruim para falar. E aí, no reprocessamento, eu descobri que eu estava travada em função dessa experiência. E hoje eu falo mais do que
Precisa, né? Você Então, pode ver. pelo que você está falando, a gente, com essa terapia, eu consigo, inclusive, descobrir traumas que conscientemente eu acho que não existia. Isso, eu não lembrava dessa experiência, eu não lembrava. E quando eu comecei a fazer o reprocessamento, veio a memória muito nítida e as sensações que eu tive de muita vergonha, das bochechinhas ficarem vermelhas de vergonha, sabe? Quentes, assim, veio tudo aquilo de novo. E eu falei, olha só, tudo aquilo que eu sentia ali exposta na frente da sala de aula, eu sentia quando eu ficava exposta diante das pessoas para falar, né? E sempre muitos convites para palestra, para pregação, e eu falava, gente, por que isso? Eu orava, eu pedia a Deus, Senhor, me ajude a controlar isso, né? Mas eu ficava muito nervosa. E aí, agora que eu fiz, né, o reprocessamento dessa experiência traumática, eu tô bem tranquila. Outro dia eu fiz uma pregação e um cunhado meu estava presente e ele falou assim, nossa, Lu, você fala ali no púlpito como se estivesse falando na sala de casa com a gente, né? Tamanha tranquilidade, né? Então, eu me beneficiei, né, desse reprocessamento e por isso eu acredito tanto nessa abordagem. E é interessante que ele permite com que você conheça onde estão ali suas delimitações e consiga trabalhar, lidar com aquilo, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Nós sabemos que sempre vamos estar envolvidos aí em várias questões que pode acarretar crise, que pode acarretar até futuros traumas. Eu acho que a questão muito importante, Luciana, da gente trabalhar nesse último momento da nossa entrevista é como prevenir, como trabalhar conosco, com os nossos familiares, para amenizar os impactos dessas crises que vão surgir sempre. Uhum. Então, assim, primeiramente, eu não conheço nenhuma pessoa na face da Terra que não tenha uma experiência traumática. Se você conhecer alguém, você me apresenta, porque eu vou estudar esse caso, porque foge, né, se trata de uma exceção. Então, todos nós passamos por experiências traumáticas. E as experiências traumáticas, elas não são iguais para todos os indivíduos. Aquilo que me traumatiza pode não te traumatizar e vice-versa. O que para você pode ser uma experiência extremamente traumática, eu posso olhar para aquilo e falar, nossa, mas não achei que foi tudo isso, entendeu? Mas enfim, o que acontece é o seguinte, nós temos que trabalhar primeiramente com a forma como a gente pensa. Isso é uma coisa que a Bíblia diz, né? Nisto pensar, lá em Filipenses, tudo que é bom, se é virtuoso, se te faz bem e tal, não sei o quê. Então, nós temos que cuidar muito com os nossos pensamentos, porque isso vai ajudar a gente a ficar bem ou se afundar emocionalmente, psicologicamente. Outra coisa é assim, a gente precisa fazer terapia, porque todo mundo passa por experiência traumática em algum momento da vida e não sabe o que fazer com isso. E é por isso, é assim, se você tem uma infecção de garganta, você vai passar no médico e vai procurar uma medicação, porque está fazendo febre, está fazendo sintomas, e você vai procurar tratar isso, de uma forma ou de outra. Aí, se você tem sintomas psicológicos e não trata, você não vai resolver isso, né? Então, a gente precisa se conhecer. A psicoterapia, ela tem a função de levar você ao autoconhecimento. Então, se conhecer bem e saber manejar com as suas emoções é preventivo, né? Você vai passar com mais tranquilidade pelos traumas da vida, pelas experiências todas. Uma outra forma de prevenir, né, que a gente adoeça, é lógico, os 8 remédios da natureza, eles são excelentes, porque a atividade física, você vai estar produzindo hormônios que proporcionam bem-estar fisiológico, isso vai ajudar a mente a ser mais clara, mais ativa, vai melhorar a disposição do humor, a alimentação, a confiança em Deus, o descanso, né? O descanso é uma coisa importantíssima. Muitos cérebros estão adoecidos por excesso de estímulo e pouco descanso. Ou é estudo demais, ou é tecnologia demais, ou, enfim, muito estímulo e pouco descanso. E isso também adoece. Por isso que a gente está aí vendo eu até diria que é uma pandemia também de transtornos mentais, porque é global, né?
Então, esses são alguns cuidados. E outros é buscar técnicas de relaxamento, técnicas que ajudem a gente a organizar nossa mente e focar no momento presente. Isso é muito importante. A gente viveu aqui e agora. Não ficar ruminando lembranças do passado, que você não vai resolver o que aconteceu, não tem mais como resolver. E você ficar revivendo isso vai fazer muito mal. E nós não temos como resolver os assuntos do futuro. A gente pode planejar, mas antecipar o sofrimento do futuro e viver pré-ocupados, né? Com uma ocupação excessiva de coisas que não aconteceram e que talvez nunca aconteça, também faz muito mal à saúde mental e física, né? Porque quando fala de saúde mental, a mente e corpo estão totalmente interligados e uma coisa acaba afetando a outra. Então, assim, foco no momento presente, é viver o dia de hoje, é focar no que eu posso fazer de melhor hoje, o que eu posso fazer para ficar bem hoje, o que eu posso resolver das minhas situações, dos meus problemas, dos meus desafios hoje, e deixar o de amanhã para amanhã. A própria Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Né? Isso está reforçando essa ideia de que nossa mente tem que estar focada no aqui e agora. Isso é muito importante. Fazer planejamento é uma coisa boa, mas não viver preocupado com o dia de amanhã, da semana de amanhã, na próxima semana, próximo mês, o que vai acontecer, não adianta, né? Então, são cuidados. E aí as técnicas, né, de relaxamento, técnicas de respiração. Ellen White fala também sobre isso, né? O quão importante é encher bastante o pulmão com ar, né? Que ajuda na oxigenação cerebral. Então, são várias coisas que a gente pode fazer para passar por tudo isso com mais qualidade de vida e com saúde mental. Opção, você que está nos acompanhando percebe que é o que não falta. Só para quem não conhece, para dar mostrar para você quem é, Ellen White é uma escritora norte-americana que fala sobre diversos assuntos, desde assuntos voltados para a família, para a saúde, dentre outros. Ela é bastante conhecida e você pode, inclusive, pesquisar aí no seu Google e encontrar vários artigos, vários livros também dessa escritora. E eu acho que algumas coisas interessantes que você falou, Luciana, que a gente pode destacar aqui para ir já para o final da nossa entrevista, é que de fato parece que nós estamos preparados mentalmente para essas crises e para esse momento que vem. E aí, ao mesmo tempo, você falou da questão de ocupação, parece que a todo momento nós queremos estar ocupados e a gente não sabe vivenciar mais um tempo livre, né? A gente fica com consciência pesada quando está com tempo livre. Eu não sei se isso é uma percepção geral, principalmente vocês que trabalham na área. Lu, é bem isso mesmo. As pessoas estão vivendo um momento de muita cobrança, cobrança pessoal, onde cada um se cobra de dar o melhor de si o tempo todo, e uma cobrança extrínseca, né? Tanto intrínseca quanto extrínseca, que vem de fora. É muita pressão por resultados, é muita pressão por qualidade, né? Estou falando do ponto de vista profissional e acadêmico, né? Antigamente, se um professor universitário tivesse uma pós-graduação, uma especialização, já estava bom. Hoje ele tem que ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, assim, as exigências estão cada vez maiores e as pessoas estão adoecendo por conta disso. Haja vista um número, assim, os números, né? Simplesmente inacreditáveis de pessoas que estão sofrendo de transtornos mentais. Hoje em dia é difícil você sentar numa roda de amigos e não conversar sobre alguém que está passando por uma crise de ansiedade, depressão, toque, outros transtornos mais sérios, principalmente entre os jovens. Isso é uma coisa assim muito recorrente, né? Para mim assim é assustador. Por isso que eu falo, a gente está vivendo uma pandemia de transtornos mentais, porque é global. Assim, eu atendo online, né? Eu atendo brasileiros que estão morando em Portugal, nos Estados Unidos, Canadá, enfim, pessoas que estão fora, e eu percebo que isso não é local, não é só no Brasil, isso está fora, em outros lugares. Então, essa sua percepção, ela é muito realista, é isso que está acontecendo mesmo.
a gente está adoecendo por excesso de demanda, por excesso de atividade, por pouco descanso. E um dos remédios da natureza que a gente acredita é o descanso. A gente tem que dar importância para isso, porque é muito relevante. Nos bastidores aqui, antes da gente começar a nossa entrevista, a Luciana estava me ensinando uma terapia que ela vai mostrar para você agora para dar essa relaxada, né? Como que funciona, Lu? Na verdade, essa é uma técnica, né, do MDR que chama o abraço da borboleta com respiração tática. Então, essa técnica ela tem sido usada muito na psicologia do esporte. Muitas pessoas, quando eu falar sobre ela, vão lembrar de cenas que talvez tenham visto assim nas Olimpíadas, dos atletas fazendo esse exercício, executando essa técnica de relaxamento e de regulação emocional que a gente fala. É para regular as emoções e voltar para o estado basal, voltar para aquele estado de equilíbrio que a gente fala que é o estado de homeostase, que é uma palavra assim bem técnica da psicologia, que é um equilíbrio, né? Voltar quando a gente está muito agitado, ou muito triste, ou muito estressado, né? A gente poder se regular emocionalmente. E é muito simples, porque nós vamos fazer uma ativação do sistema nervoso parasimpático através de um exercício onde a gente cruza as mãos sobre o peito, como se fosse uma borboleta, né? A famosa borboleta que a gente faz com as mãos. E aí a gente começa a fazer movimentação como se fossem as asas da borboleta, dando pequenos tapas, né? Tapinhas de leve, gentis, né? Sobre o peito, para estimular o sistema nervoso parasimpático. Essa é a primeira etapa dessa técnica. A segunda é concomitante com a estimulação bilateral tátil, que é o abraço da borboleta, é fazer os exercícios de respiração. Então, a gente inspira pelo nariz, né? E puxa o ar. E segura 3 a 4 segundos esse ar dentro dos pulmões. E depois a gente solta suavemente, lentamente pela boca. Respira, né? Sim, isso é a segunda parte dessa técnica. A terceira é, enquanto estimulo o meu sistema nervoso parasimpático com o abraço da borboleta, né, as asas da borboleta, e vou fazendo a respiração, inspira pelo nariz e expira pela boca, eu vou ativando pensamentos positivos. Então, vamos supor que eu esteja diante de um momento de muito estresse. Então, eu vou falando, eu posso ficar calma, eu consigo relaxar, posso lidar com essa situação. Tenho recursos para lidar com essa situação e eu vou ativando pensamentos positivos. Se eu estou com medo, eu posso falar, estou segura, estou bem agora. Se eu sou uma pessoa cristã, eu posso falar, eu sei que Deus está comigo, Ele me protege. Por quê? Porque o nosso corpo acredita no que a nossa mente diz. Eu vou fazer um exercício bem rapidinho, de segundos com você, e você vai entender isso claramente. Feche os olhos um minutinho. Imagine que você está lá na sua casa, e vá lá onde você guarda os limões. E aí você pega um limão e você procura uma faca, corta esse limão ao meio. E aí você pega uma parte desse limão, uma banda desse limão que você cortou, leva à boca, morde e chupa com bastante vigor. Então, eu tô vendo assim a sua expressão facial, né, de que você sentiu o azedo do limão. Sim, Conta pra mim, o que você sentiu? Você que está nos acompanhando só pela rádio, não consegue visualizar, já convido você para ir lá no YouTube para ver toda essa cena, mas parece que realmente, primeiro que tem aquele senso de parecer que estou em casa, e segundo, parece realmente que tem algo meio azedo, amargo na boca. Salivou? Sim. Sim, né? Então veja, você não tem o limão aí com você, você está no estúdio, não está em casa, mas quando a sua mente imaginou aquela situação, pensou naquela situação, o seu corpo reagiu como se tivesse acontecendo.
Por isso a importância de ativar os pensamentos positivos durante esse exercício de relaxamento, de respiração tática também. Então você vai convencendo o seu corpo de que você está bem. E ele vai correspondendo. Então é como se ele dissesse assim: olha, a Luciana está mandando um recado de que está tudo bem. Então eu vou parar de secretar através das glândulas endócrinas adrenalina, cortisol, que são os hormônios do estresse. Eu posso parar com isso porque o sinal que está vindo do cérebro dela é de que está tudo bem, entende? E aí o corpo vai relaxando e aqueles sintomas de ansiedade, de estresse, de tristeza vão diminuindo naturalmente. E esse exercício a gente faz por 7, 10 minutos, continua com a estimulação bilateral tátil, através aqui das asas da borboleta no peito, né? Respira, inspira e expira e vai ativando pensamentos positivos. Eu ensino essa técnica para alguns pastores até que têm ansiedade, desenvolveram isso, e eles falam promessas bíblicas nessa hora. Tudo posso naquele que me fortalece, né? E vai ativando, dependendo da situação. Eu posso lidar com isso, eu estou segura, eu sou forte o suficiente para lidar com essa situação. E vai mandando esse recado para o teu corpo, o cérebro mandando para o corpo, e aí as coisas vão se ajustando e se ajeitando. Então essa é uma técnica para também essa época de pandemia. Vai ficar tudo bem, nós vamos passar por isso. Sou forte o suficiente para passar por essa situação, vou passar por isso com confiança, com otimismo. Eu vou me cuidar, fazer o melhor e esperar em Deus, né? Quem que está no controle das coisas? Então, eu estou ativando pensamentos positivos, o meu sistema parasimpático vai se acalmar, o nervoso parasimpático vai se acalmar, vai se estabilizar. Olha aí, é uma técnica gratuita para você fazer na sua casa. Olha só, não é qualquer dia que tem, né? Muitas pessoas vão ter que pagar pela sessão, então já fica uma técnica. Mas lembrando que você pode também conhecer mais sobre essa terapia e, quem sabe, também realizá-la. Eu conversei com a psicóloga Luciana Balco Faria de Faria, ela que é especialista em MDR, uma abordagem focada em tratamentos de traumas. Luciana, muito obrigada pela entrevista e pelas dicas que você deu aqui para os nossos telespectadores, também ouvintes. Prazer estar com vocês. A alegria da minha vida é ajudar as pessoas, né? Eu estudei para isso, sinto muito prazer nisso. Cada vez que eu vejo um paciente ficando bem, é uma vitória para mim. É como se tivesse aí um filho, né? Assim, a gente cuida como se cuidasse de um filho. Então, estou à disposição sempre que precisarem de mim e espero que vocês todos fiquem bem em meio a essa pandemia e consigam se equilibrar emocionalmente e passar por isso com muita tranquilidade. Okay? Como eu sempre lembro a você, você pode se inscrever no nosso canal NASP FM, ativar as notificações e acompanhar várias outras entrevistas sobre diversos conteúdos. Até a próxima!